Sejam todos bem-vindos, vocês estão no podcast Nata dos Quadrinhos e hoje vamos falar sobre Martin Mystère. Martin Mystère, conhecido como Detetive do Impossível, na verdade não é um detetive. Ele é um antropólogo e arqueólogo, mas devido a todo o seu conhecimento sobre seitas, ocultismo, mitologia, simbologia, história da arte, arquitetura e religião, muitas vezes ele é convidado, na maioria das vezes até contra a vontade dele, a cooperar nos casos mais inusitados. A residência do Martin Mystère é nos Estados Unidos, ele é americano. Ele tem uma parte da formação dele é feita na Itália, segundo algumas histórias. Mas as aventuras dele não conhecem fronteiras. Junto do Martin Mystère, a gente viaja e conhece lugares dos mais diversos pontos do planeta Terra. Das selvas africanas até catedrais góticas e ilhas misteriosas. Cada mistério que o Mystère se envolve é uma verdadeira viagem alucinante pelo desconhecido e pelo impossível. Muitas organizações procuram pelo Martin Mystère para solucionar enigmas, muitas vezes milenares. As aventuras do Martin Mystère, normalmente ele está sempre acompanhado do melhor amigo dele, que se chama Java. O Java ele é muito peculiar. O Java ele é um homem de Neandertal que foi resgatado nas sombras das cidades diáfanas, que é uma história que já foi publicada no Brasil. Depois eu vou falar mais sobre as publicações no Brasil pelas editoras. E outra personagem que é muito constante nas aventuras dele é a Diana, que já levou o Martin Mystère pro altar, eles já se casaram. E ela está sempre ali. Na maioria das vezes ela aparece nas histórias, acompanhando, viajando pelo mundo com o Martin Mystère e o Java. E na maioria das vezes eles têm que acudir ela de alguma situação de risco que ela se coloca, né? E algumas vezes ela ajuda a resolver um ou outro mistério, dando alguns conselhos interessantes para o Martin. Nas aventuras do Mystère, quase sempre ele se coloca como observador, como aquele que observa os fatos e soluciona impossíveis mistérios. O Martin Mystère foi criado pelo italiano Alfredo Castelli em 1979 e em 1982 ele ganhou a revista própria na Sérgio Bonelli Editora. E o Alfredo Castelli continua escrevendo até hoje. Ele é um grande escritor de quadrinhos na Itália. E ele já escreveu Mickey, já escreveu Dylan Dog, Nick Ryder. Inclusive alguns desses personagens já fizeram também crossover com o Martin Mystère. No Brasil, o personagem começou a ser publicado em 1986 pela editora RGE. Já foi publicado pela Globo. Depois, nos anos 90, passou para a editora Record, teve 18 volumes publicados pela editora Record. E a partir do ano 2000, começou a ser publicado na Mitos Editora, que é a casa da Sérgio Bonelli Editora aqui no Brasil. E desde então vem sendo publicado pela Mitos. Desde 2002 foram 42 volumes a primeira série, e agora a gente está na segunda série, que é essa em formato italiano. Desde 2018 já está com 21 volumes. Foi transportado para outras mídias, como desenhos animados. O desenho animado tem uma pegada um pouco mais infantil, eu nunca assisti, mas eu tô curioso para ver qualquer dia desses. Cara, ler Martin Mystère é sempre uma viagem pelo mundo. O personagem ele lembra muito quem conhece Indiana Jones, por exemplo, que tem aquela pegada professor, aventureiro, né? Curioso demais, sempre em busca dos mistérios da humanidade.
Ele tem uma pegada muito parecida. Dizem que o personagem ele é anterior ao próprio Indiana Jones, mas só como referência, né? Mas assim, eu não encontrei no quadrinho nenhum personagem que seja parecido com o Martin Mysterio, né? Essa ideia dele ser antropólogo e ser historiador coloca ele sempre nessas situações que eu citei. Eu estava até dando uma olhada aqui na coleção que eu tenho e tem umas histórias muito, muito interessantes. O Martin Mysterio já se deparou com Space Invaders, os personagens daquele jogo de videogame antigo tentam invadir a Terra e ele vai ajudar a solucionar o caso. É um negócio muito interessante. Já se encontrou com lobisomens. Já a leitura você vai provavelmente viajar pelos lugares mais inusitados do mundo e encontrar os maiores mistérios da humanidade que a humanidade não conseguiu solucionar. Ele sempre vai estar envolvido nesse tipo de situação. E o Alfred do Castelli, ele sempre fez uma pesquisa muito detalhada antes de escrever cada história. Quando ele começa a escrever uma história, ele sempre vai procurar muitas referências na literatura e na história dos mistérios da humanidade, realmente para poder trazer isso para as aventuras do Martin Mysterio, misturado com ficção, lógico, mas que sempre deixa as histórias de uma forma muito viva, porque os desenhistas, ele viaja por países e cidades que realmente existem, visita locais e muitas vezes construções que realmente existem, estão lá, e o Alfred do Castelli mistura isso com ficção e com fatos reais, que torna as aventuras do Martin Mysterio muito mais agradáveis de se ler. Vale muito a pena, se você não começou, procurar alguma coisa para ler, se você ainda não conhece. Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se gostou, deixe seu comentário na plataforma que você estiver ouvindo e acompanhe a gente. É só pesquisar por Nata dos Quadrinhos que a gente vai estar lá. Valeu!